Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cortina de ferro e o início da Guerra Fria. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram dois grandes países, líderes e que auxiliaram a vencer as potências do eixo, a União Soviética, socialista, e os Estados Unidos, capitalista. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham uma grande população, um vasto território, com recursos naturais e um potencial industrial muito grande. E com isso eles vão começar a disputar, isso já com o bombardeio nuclear da cidade de Hiroshima e Nagasaki, já é uma mensagem subliminar para o Stalin: olha, não apronta muito, senão eu vou detonar você. E com isso você inaugura ali, após o final da Segunda Guerra Mundial, você inicia o processo da Guerra Fria. A historiografia tradicional coloca o início da Guerra Fria como sendo em 1945, com o término da guerra, e vai até 1989, de acordo com alguns autores, com a queda do Muro de Berlim. Outros colocam 90 como sendo a reunificação da Alemanha e outros colocam também como sendo 91, quando foi a dissolução da União Soviética. O que tem maior número de adeptos é justamente essa duração, de 45 até 91. Agora explicando um pouquinho do título do vídeo, a cortina de ferro. Bom, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, estava em viagem nos Estados Unidos em 1946. Em um de seus discursos, ele criou esse termo, cortina de ferro, para se referir a justamente essa divisão entre os países representando o lado capitalista e os países do lado socialista. Eu vou ler um trechinho para vocês. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretende fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que há, para suas tendências expansionistas. De Cetim no mar Mediterrâneo a Trieste no mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. O Churchill está justamente se delimitando a partir da expansão da União Soviética, a partir do momento que foi expulsando os nazistas lá na Europa, e a partir do momento que o Exército Vermelho expulsou os nazistas, eles foram ocupando essas áreas da Europa Oriental, e a partir dali formou-se o bloco socialista. E essa cortina de ferro não estava limitada à questão territorial, então essa disputa entre o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista ou comunista vai se dar também no campo ideológico, no campo tecnológico, no campo de influência ideológica, e com isso você tinha uma guerra entre essas duas frentes opostas. O conceito Guerra Fria vai ser justamente a ideia de que não é um conflito entre Estados Unidos e União Soviética diretamente, não é um confronto direto. Até porque em dado momento ele já tinha um potencial nuclear e tecnologias para a destruição de outros locais e de talvez a população inteira. Com isso surgiram algumas ideias para tentar frear, o outro lado da cortina de ferro. Começando com o lado capitalista. Eles criaram a doutrina Truman. O Truman é o presidente dos Estados Unidos que assume após o falecimento do Franklin Roosevelt. Ele era seu vice. E o Truman ele vai propor uma ideia para impedir o expansionismo do socialismo por países capitalistas. E que era um dever dos americanos intervir militarmente ou apoiar as forças de oposição aos comunistas naquele país. Tem até uma citação dele que lhe diz o seguinte: creio que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que resistem a tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressão de fora. A partir, então, esse discurso é de 1947, e com isso ele já está dizendo o seguinte: olha, se qualquer um no lado capitalista sofrer represália ou tentativa de golpe ou uma tentativa de invasão por povos socialistas, é um dever dos americanos invadir. Então essa é a síntese da doutrina Truman. Um dos países que foi mais afetado pela doutrina Truman vai ser justamente a Grécia. Que se você observar o mapa, geograficamente, a cortina de ferro termina ali na fronteira norte da Grécia
E a Grécia, após a Segunda Guerra Mundial, os partisãs gregos tinham uma ligação muito forte com os socialistas. Então, como consequência, a Grécia recebeu essa intervenção dos Estados Unidos, esse apoio a partir da doutrina Truman. Em 1948, o secretário de Estado americano, o George Marshall, vai propor um empréstimo a países afetados pela Segunda Guerra Mundial para justamente fortalecer o capitalismo nesses locais e as forças socialistas perderem o seu prestígio. Então eram empréstimos bilionários que foram dados a vários países e que deveriam ser devolvidos a longo prazo com juros baixíssimos. Então vamos ver quem vai pegar. Olha só! Revólver da fortuna. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, vai pegar outra hora. E a proposta era esse dinheiro ser investido em indústrias e tecnologias que favorecessem o crescimento do mercado naquele país. Isso vai auxiliar o aumento na recuperação econômica, a exportação desses países que foram afetados. Então, com isso, os Estados Unidos vão assumir a sua liderança no bloco. Em 1950, você vai ter um senador nos Estados Unidos que vai propor justamente um programa para você vigiar, controlar, punir todos aqueles que manifestassem uma ideologia um tanto traidora, todos aqueles que se manifestassem coisas contrárias ao capitalismo, ao governo americano. Podia ser investigado, interrogado, preso e, dependendo do grau das suas declarações ou das suas ideias, você poderia ser liberado ou você iria cumprir prisão. Entre os várias pessoas que foram atingidas pelo macartismo, serão artistas, escritores, cientistas, professores e funcionários públicos. Isso explica muito do ódio de muitas pessoas por esses grupos no Brasil hoje em dia, né? Então iniciou-se uma verdadeira caça às bruxas vermelhas. Isso dentro dos Estados Unidos, uma política para impedir o crescimento dessas ideologias de esquerda dentro dos Estados Unidos. Isso basicamente vai ser uma forma de tentar controlar esse pensamento de esquerda dentro dos Estados Unidos. Coisa que nunca existiu, dá um aviso aí para os republicanos esse ano. Já do lado comunista, eles também criaram estratégias e medidas para tentar controlar. Então, o lado comunista vai priorizar a recuperação econômica da União Soviética e dos países afetados pela guerra e também a manutenção do comunismo nesses países. Então, vários desses estados da Europa Oriental vão receber um total apoio da União Soviética e vão implementar governos comunistas que teriam como modelo o modelo socialista stalinista. Em 1947, como resposta a todo esse apoio, né, vai criar-se o Cominform, que vai ser uma mistura entre a doutrina Truman e o macartismo, que vai ser o quê? Agências de monitoramento que estariam espalhadas por todos os países socialistas, que ajudariam a colaborar com informações, métodos para conter os opositores, né? E principalmente para coordenar as ações e os passos dos governos socialistas, principalmente na Europa Oriental. Por exemplo, essa ideia também priorizava uma expansão controlada do socialismo. Então, aquilo que o Churchill fala de não sabemos as suas reais intenções territoriais, cai um pouco por terra porque o Stalin ele não queria uma expansão generalizada. Inclusive, se você lembrar dos vídeos lá de Revolução Russa, a discussão era que a Revolução Socialista deveria se fortalecer em um só país para se espalhar, era a ideia do Stalin. E ao mesmo tempo, internamente, o Stalin também, a partir da Cominform, todos os projetos de polícia secreta que você tinha pelos países socialistas, você tinha um monitoramento. E todos aqueles que se falassem contra o Stalin, contra o modelo socialista, contra o modelo comunista, poderia sofrer prisão, tortura, interrogatório ou poderia ganhar uma passagem só de ida para os Gulag. Certo? A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo do Stalin. E acredita-se que até 1953, 12 milhões de pessoas foram enviadas para os Gulag a mando dessa lei marcial. O Stalin ele tentou controlar até onde deu, só que em países da Ásia essa expansão vai se dar de forma espontânea e muito por conta da Segunda Guerra Mundial, como reflexo da ocupação japonesa e como reflexo também na própria questão das colônias
seja as colônias inglesas, francesas, você vai ter uma expansão. Então na Coreia do Norte você vai ter a implementação do comunismo já em 1948, na China em 1949, no Vietnã em 1954 e Laos e Camboja no início dos anos 60. Então os países do leste asiático eles não tinham um apoio da União Soviética para se formar enquanto estados. Então, basicamente, o bloco foi se expandindo espontaneamente fora do controle do Stalin. Então é isso, gente. Esse é o nosso primeiro cenário. Continua falando sobre a formação dos pactos militares no próximo vídeo. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de deixar o seu joinha. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.